Oi pessoal, como muitas de vocês já sabem, eu amo imprimir o risco direto no tecido. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço esse método de transferência e vou falar também dos lados positivos e negativos e todos os outros cuidados que você precisa ter. Bora lá? Então você vai precisar basicamente de um papel sulfite, tecido, no caso eu estou usando algodão cru, um bastidor, uma cola, de preferência cola bastão ou então uma fita crepe e uma tesoura de tecido. E aí o que eu faço? Eu pego o tamanho do bastidor que eu vou usar, finalizar meu bordado, e pego o aro externo, ou seja, o aro maior do bastidor, porque assim eu consigo ter real noção de como o meu risco vai ficar no tecido. Então eu pego minha caneta fantasminha, essa daqui que eu uso é da Pilot, cor de rosa, coloco meu tecido por cima do risco e aí pego meu bastidor e vou marcar a parte externa do bastidor, que é o aro maior. E eu marco sempre essa parte externa do bastidor, porque assim eu consigo ter uma noção melhor de onde o meu tecido vai ser prensado por ele, pelo bastidor. E aí eu consigo fazer a margem, né, de 2 dedinhos pelo menos nas laterais. É muito importante deixar essa margem de pelo menos 2 dedinhos em cada lado para a gente poder ter espaço para fazer o acabamento depois. Agora eu centralizo bem o meu risco no tecido, a gente consegue ver pelo avesso, dependendo da gramatura do algodão cru. E aí a gente vai começar a cortar o nosso tecido para ele ficar do tamanho da folha sulfite, ou então um pouquinho menor. O importante é não ficar maior do que a folha sulfite, porque senão vai dar ruim. E agora que eu recortei mais ou menos no tamanho da minha folha sulfite, eu vou começar a colar com a cola Prit mesmo nas laterais. Eu não passo cola no meio do tecido, onde vai o bordado, só nas laterais para que ele fique bem presinho. O lado negativo desse processo é que a gente fica limitado a usar um bastidor de no máximo 16 centímetros, porque se a gente usar um de 20, por exemplo, a gente não vai conseguir deixar sobra no tecido suficiente para fazer o acabamento depois. Você até pode pegar um tecido maior e colar na parte de trás do papel, mas experiência própria, eu já fiz isso e a minha impressora travou, então assim, eu não recomendo. Eu sempre gosto de reforçar a cola ali no tecido, principalmente nas bordinhas, para ter certeza que ele não vai soltar do papel. Então, depois de ter passado a cola, confere direitinho se o papel está realmente bem preso, sem partes soltas, sem dobra ou qualquer tipo de fiapinho. Essa é a parte mais importante do processo e precisa ser muito bem feita, tá? Com muita calma, para não ter perigo da impressora embolar seu tecido e o papel dentro dela. Agora chegou a hora de enganar nossa impressora fingindo que a gente está imprimindo no papel, mas na verdade ela vai passar o risco para o nosso tecido. Então encaixa direitinho aí na sua impressora e manda ver. Agora eu vou descolar o meu tecido do papel. E geralmente fica um pouquinho de papel ali no tecido, mas como é só nas bordinhas, tá tudo certo. Não vai prejudicar em nada no nosso bordado, porque nessa parte a gente vai cortar depois para fazer o acabamento. E tcharam! Nosso tecido tá prontinho para ser bordado. Pois é só isso. O processo em si é muito simples, mas a gente precisa tomar alguns cuidados extras para não prejudicar nem a impressora, nem o tecido. Então, a primeira dica que eu tenho é... Então, o primeiro cuidado que você tem que tomar é caso você vá aquarelar o seu tecido. Eu não indico que você faça esse método de transferência se você for aquarelar, porque a tinta da impressora pode manchar o tecido quando ele entrar em contato com a água da aquarela. Então, se você for usar aquarela, o melhor método ali é um lápis ou então uma caneta fantasminha.
A dica número 2 é que você sempre imprima o seu risco primeiro no papel sulfite e depois no tecido, porque aí você consegue ver primeiro se o risco realmente está bem centralizado, está do tamanho que você quer, e aí sim depois você parte para o tecido. Se der errado no papel, você consegue reaproveitar, reajustar e dar um jeito. Agora, se der errado no tecido, já fica um pouquinho mais complicado, né? Inclusive, puxando a dica anterior, você pode imprimir o seu risco na mesma folha que você usou para ver se estava tudo certinho. Então, você pode colar o papel nessa folha, porque aí você já consegue posicionar o tecido certinho e saber que o risco vai ficar exatamente ali onde ficou o do papel. Só se atente à sua impressora. A minha, por exemplo, imprime de ponta cabeça, então eu coloco sempre de ponta cabeça. Pessoal, por último, muito cuidado mesmo com esse processo. É o que eu faço assim, desse jeito e dá certo, mas eu já vi muita gente também reclamando que deu errado, né? Fez esse método e deu ruim, a impressora travou, engasgou com o papel lá dentro, com o tecido. Então, assim, muito cuidado mesmo se vocês decidirem fazer esse processo. Mas acredito que tomando os cuidados certinhos que eu tô passando aqui no vídeo pra vocês, vai dar tudo certo. Agora vamos às dúvidas mais frequentes sobre esse assunto. Eu uso a impressora comum mesmo de papel, ela é a jato e o número dela, o modelo dela é HP DeskJet GT5822. Não, o risco não sai do tecido depois, então por isso você tem que ter certeza de que o risco é aquilo mesmo que você quer, porque depois não tem como tirar, ele é permanente, é a mesma vibe do papel carbono. Não tem problema passar cola no tecido, eu simplesmente tiro depois e começo a bordar. Principalmente porque eu passo mais nas laterais, né? Passo mais nessa parte aqui, que não vai ser o bordado em si. Então, não tem problema também. O máximo que acontece é o tecido ficar um pouquinho mais durinho, mas até aí não tem problema nenhum, porque depois eu vou fazer o acabamento, vou cortar toda essa parte aqui. Então, não interfere em nada no meu bordado. E já puxando para essa última dica, eu não lavo também, eu não tiro a cola, né, lavando o tecido. Eu não tiro de jeito nenhum, porque ela só fica na lateral e não me atrapalha em nada. Então, não é legal que você tire a cola também lavando o tecido, porque a tinta da impressora pode manchar se entrar em contato com água. Não tem problema passar cola no tecido desde que você não exagere na quantidade. É legal você passar apenas o suficiente para ficar realmente bem presinho no tecido. Não precisa encharcar de cola, nem nada do tipo. Mas também não precisa deixar com pouquíssima cola, só umas gotinhas a ponto de desprender do papel sulfite. Eu uso algodão cru com a gramatura média e é ele que eu indico para fazer esse processo. Mas eu já vi gente fazendo com a gramatura mais alta, mais baixa e tudo ok também. Já vi gente fazendo com linho, com brim, mas eu só posso afirmar com propriedade do algodão cru porque é ele que eu uso. Gente, eu não consegui encerrar o vídeo por falta de boa memória, então eu realmente esqueci. Deixa o like aí se você gostou e me siga nas redes sociais. E fiquem com esse vídeo aleatório.